Aonde você tem aplicado a sua confiança? Em quem você tem confiado? Em Jeremias capítulo 17, do 5 ao 8, a palavra de Deus vai fazer uma comparação entre o homem que confia no homem e o homem que confia no Senhor. Como é a vida de um homem que confia no homem e como é a vida de um homem que confia no Senhor? Em quem você tem depositado a sua confiança? Essa é a pergunta que eu te faço e você não precisa me responder, mas faça uma autoanálise. Em quem você tem depositado total confiança? Em pessoas, no trabalho, no emprego, nos seus próprios métodos, no seu entendimento? Ou de fato você tem confiado no Senhor? Essa é a mensagem que eu quero trazer no vídeo de hoje, que se encontra em Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 ao 8. No versículo 5, nós vemos a maldição de confiar no homem. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nas pessoas, que busca apoio na força humana e afasta o seu coração do Senhor. Confiar na força humana é um caminho perigoso. Isso não significa que você não pode ter amigos ou até mesmo buscar ajuda em pessoas, não. Isso significa que a sua confiança, ela não pode ser plena em pessoas. Muitas vezes nós temos a tendência de depender mais dos outros do que de Deus. Quando surge um problema na nossa vida, ao invés de nós recorrermos ao Senhor, nós vamos diretamente recorrer a pessoas, bater em portas de pessoas, ligar para pessoas desesperadas, como se essas pessoas pudessem fazer algo por nós. E quando essas pessoas não fazem, batem a porta na nossa cara, não atendem o nosso telefone, não respondem o nosso WhatsApp, não atendem a nossa perspectiva, nós ficamos frustrados. E aí sim nós vamos recorrer para o Senhor. O homem que age assim, o ser humano que age dessa maneira, confiando completamente em pessoas, ou até mesmo na força do seu próprio braço, é chamado como maldito na Bíblia, porque de fato tem uma vida amaldiçoada, de fato tem uma vida estéril de bênçãos, de fato tem uma vida estéril de vitórias. Não seja essa pessoa que se apoia no ser humano, que confia nos seus recursos, no seu próprio dinheiro. Tem pessoas que confiam tanto no seu recurso, no seu próprio dinheiro, que só busca o Senhor quando o dinheiro acaba, quando a conta está vazia, quando a empresa não vai bem, quando a porta de emprego fecha. Porque essas pessoas pensam assim: se eu tenho dinheiro, se eu tenho emprego, se as portas estão abertas, eu não preciso do Senhor. Não existe ser humano nessa terra que não precisa do Senhor. Dinheiro não é tudo na vida. Bens materiais não é tudo na vida. Até porque existem milhares de pessoas que daria tudo o que possui, tudo o que possui, toda a sua riqueza, a sua fortuna, para se livrar de uma doença incurável, para sair de uma situação irreversível. Dinheiro não compra tudo. Bens materiais, todos ficarão aqui. Todos ficarão aqui. Se preocupe mais com a sua vida espiritual, com coisas que dinheiro não compra. Coisas que dinheiro não compra são as maiores riquezas que nós temos nessa terra. Confia tão somente no Senhor, porque maldito é o homem que confia nos seus próprios recursos, que confia em pessoas, que confia nos seus bens. Maldito é o homem. E isso não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia Sagrada que diz. Olha o que a Bíblia diz no verso 6 de Jeremias 17. Ele será como um arbusto, solitário no deserto, sem ver prosperidade alguma. Viverá em lugares secos, no deserto, em terras salgadas e inabitáveis. Esse versículo ele usa a imagem de um arbusto no deserto para mostrar como é a vida de quem não confia em Deus. Essas pessoas podem até ter momentos de sucesso, porém são momentos muito passageiros. Espiritualmente, emocionalmente, são pessoas secas,
solitárias, sem vida, e elas vivem inseguras e sem paz. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas aqui nessa terra que vivem sem o Senhor e podem até adquirir muitas coisas, porém são riquezas passageiras que não têm o poder de preencher o vazio interior. E todo ser humano, eu acredito que você já ouviu essa frase muitas vezes. Todo ser humano, ele tem um vazio dentro de si, do tamanho do Senhor. Então você pode achar que você vai ser feliz quando você tiver um bom carro, uma boa casa, um bom casamento, isso e aquilo. Quem sabe você projeta tantas coisas que te farão feliz. Só quem adquiriu coisas que tanto sonhou e imaginou que aquelas coisas o fariam feliz, e quando ela teve, ela percebeu que não estava feliz, que não estava realizada. Vai entender o que eu estou dizendo. Agora, olha só o que o versículo 7 diz. A bênção de quem confia no Senhor. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança está nele. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, e a sua esperança está nele. Aqueles que colocam sua confiança em Deus são plenamente abençoados. Confiar no Senhor significa depender dele em todas as áreas da sua vida. É acreditar que ele cuida de nós, mesmo em tempos difíceis. Deus cuida de você quando você confia plenamente nele, nos tempos difíceis. Para de querer ficar correndo atrás de pessoas. Em primeiro lugar, tá faltando recurso? Coloca o seu joelho no chão e ora primeiro. Deus diz em Ageu capítulo 2, que a prata e o ouro é dele. Ele é o dono do recurso. Coloca o seu joelho no chão e diz: Deus, tu és o dono do ouro e da prata. Eu preciso de um recurso em tal área da minha vida. Senhor, abre essa porta para mim. Senhor, provê isso na minha vida. Não vai correndo atrás de pessoas, de pegar dinheiro emprestado. Antes fale com o Senhor. Antes, coloque a tua confiança no Senhor. E aí você pode ter certeza que Deus vai criando caminhos assim para te abençoar. E aí quando você chegar, quem sabe, na pessoa que Deus te direcionar para você ir, se for necessário, essa pessoa não vai bater a porta na sua cara. Ela não vai te despedir de mão vazia, porque Deus já preparou essa pessoa para te abençoar. Existe uma promessa bíblica, não é uma promessa minha, é uma promessa do Senhor para a sua vida. Que se você confiar tão somente no Senhor, você irá frutificar, mesmo em tempos de seca. No versículo 8, a palavra vai dizer assim: ele será como uma árvore plantada à beira das águas, com raízes bem profundas, que não teme quando vem o calor. Suas folhas estão sempre verdes. Em tempos de seca, não se preocupa e nem deixa de dar frutos. Olha que promessa maravilhosa. Essa imagem da árvore junto às águas nos ensina que quem confia no Senhor sempre terá força e vida espiritual, mesmo em tempos difíceis. Não teme quando vem o calor. Essa é a promessa do Senhor. Quem confia em Deus permanece firme, mesmo em tempos de crise. Suas folhas estão sempre verdes. A conexão com Deus mantém as pessoas cheias de vida, mesmo em tempos de guerra, mesmo em tempos de aflição, mesmo em tempos de aflição. Em tempos de seca, ela não se preocupa. Ela confia que Deus proverá. Fique em paz e descansa. Se você é como essa árvore que está plantada junto ao ribeiro, você não precisa temer. Os ventos virão com força, podem até vir, mas você não será arrancado. Você está firmado. Suas folhas permanecem verdes. No tempo de seca você não se preocupa, porque você confia no Deus provedor. No Deus provedor. No Deus que não deixa os seus filhos desamparados. Ele não deixa. Eu sou a prova viva
de que Deus não deixa ninguém desamparado. Eu posso falar isso com propriedade. Quantas vezes eu enfrentei desertos, eles vieram, eles foram necessários, mas eu vivi como essa árvore plantada junto ao ribeiro. Providência na minha vida era diária. Providência na minha vida era diária. Portas estavam fechadas? Estavam. Mas o Senhor estava me dando providência. O Senhor estava me dando escape. O Senhor estava alegrando o meu coração e me fazendo descansar em sua presença, até que as calamidades passassem. Você não deixará de dar frutos, mesmo em tempos difíceis. Você será bênção para a vida das pessoas, independente da situação. E é exatamente isso. Eu posso dizer com propriedade. Quantas guerras eu enfrentei, quantos desertos, quantos ventos, o Senhor continuava me usando para abençoar a vida de muitas pessoas. E eu quero finalizar esse vídeo reforçando na sua mente a lição que traz essa passagem do capítulo 17 de Jeremias, para você meditar nela durante o seu dia. A grande lição dessa passagem é a diferença entre confiar no homem e confiar em Deus. Aqueles que colocam a sua segurança apenas na força humana são comparados como arbusto seco no deserto. Vivem uma existência sem vida, estéril de bênçãos, estéril de esperança, estéril da verdadeira prosperidade, sem frutos. São pessoas que, quando vem a dificuldade, não encontram sustento, porque as suas raízes estão em um solo instável. Mas, por outro lado, a Bíblia tem uma promessa para aqueles que fazem do Senhor a sua confiança. São como árvores plantadas junto às águas. Eles estão profundamente enraizados e por isso eles estão firmes e serão sempre frutíferos, independente da situação, independente da circunstância. Essas pessoas, elas não viverão dominadas pelo medo, pela ansiedade, pela incerteza, porque sabem que o seu sustento, a sua providência, ela vem do Deus eterno e não das incertezas desse mundo e nem das incertezas de confiar em pessoas. A verdadeira segurança da vida não está na força humana, na força do seu próprio braço, no dinheiro, no status ou até mesmo em relacionamentos. Está em depender de Deus completamente, sabendo que Ele nunca falhará. Reflita sobre isso e faça essa pergunta para si mesmo. Aonde você tem colocado toda a sua confiança? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.